Abramos nossa Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 10, a partir do verso de número 30. Agradecendo ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui. Estou debaixo da bênção dos meus pastores presidentes, pastor Roberto e pastora Bia, também do meu esposo. Hoje ele não esteve, porque ele está no culto no lar, também fazendo a obra pela glória do Senhor. Feliz em ver o diácono Luizinho, a irmã Angélica. Deus abençoe a vida de vocês. Agradecendo também ao pastor Cairo, pastor Eliana. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Amém, irmãos? Lucas, capítulo 10, a partir do verso de número 30. E o texto vai dizer: E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Amém? Podeis assentar nessa noite adorando ao nome santo do Senhor. Eu não sabia que o tema hoje era sobre cura. E quando o irmão falou ali, eu falei, meu Deus, é incrível. Porque o que o Senhor colocou no meu coração é sobre cura. E às vezes nós começamos a meditar na palavra e o Senhor vai falando tão profundo com a gente aprende o quanto nós precisamos mudar e o quanto nós precisamos melhorar. E esse texto, ele falou muito comigo. O quanto nós precisamos ajudar alguém, o quanto nós precisamos socorrer alguém e o quanto nós podemos ser a cura para a vida de alguém. E esse texto, irmãos, ele é muito lindo e muito conhecido, porque vai contar a história do bom samaritano. E o que me chama muita atenção nesse texto, irmãos, é porque é um bom samaritano, é um levita e um sacerdote. E eles passavam pelo mesmo caminho. Eles percorreram o mesmo caminho. E às vezes eu começo a imaginar, nós fazemos um caminho a qual um sacerdote pode fazer o mesmo caminho que nós. E o que será que nós estamos fazendo no caminho a qual nós estamos percorrendo? O que será que nós estamos fazendo no caminho a qual o Senhor nos direcionou aí? E eu começo a entender nesse texto que a obra de Deus, ela não tem lugar. Porque muitas vezes nós achamos que a obra de Deus para ser feita tem que ser aqui dentro da igreja, tem que ser entre quatro paredes. E aqui o Senhor vai nos ensinar que não é somente dentro da igreja, que não é somente aqui dentro que nós fazemos a obra do Senhor. Aí eu começo a ir mais profundo, porque muitas vezes nós questionamos tanto o levita e o sacerdote, porque eles passam ali, só que eles passam de largo. Só que eu aprendi tanto com esses dois homens, que o texto vai dizer que o bom samaritano, ele aplica azeite na ferida daquele homem. E eu começo a entender que se o levita e o sacerdote passou de largo, é porque eles não tinham nada para oferecer para aquele homem. Eu começo a entender que se eles passam de largo, é porque eles não carregavam azeite. E é isso que o Senhor ensina para mim e para você. Nós precisamos caminhar com azeite em nossas mãos. Porque nós não sabemos o que nós vamos encontrar a caminho do supermercado. Nós não sabemos o que nós vamos encontrar a caminho da faculdade. Nós não sabemos o que nós vamos encontrar a caminho do nosso trabalho. Só que muitas vezes nós queremos andar com uma graça, com a unção somente quando vamos para o culto. Só que no caminho do hospital, no caminho do trabalho, no caminho da faculdade, pode ter alguém caído, precisando da minha e da sua ajuda. Pode ter alguém caído, precisando da sua unção, do seu azeite para curar alguém. Só que para a gente curar alguém, nós precisamos estar curado. Não tem como eu ajudar a irmã Angélica a ser curada se eu tenho feridas guardadas dentro de mim. Nós precisamos ter azeite para curar as nossas feridas. E assim eu poder ajudar a irmã Angélica a ser curada da ferida dela. E quando nós falamos de cura, nós não estamos falando de enfermidade do corpo. Nós estamos falando da cura espiritual.
E às vezes o seu abraço vai, muitas vezes, curar a vida de alguém. Às vezes o seu bom dia no WhatsApp vai curar a vida de alguém. E muitas vezes nós não entendemos. Eu ouvi um testemunho esses dias que é incrível. Havia uma irmã que ela estava afastada. Não da igreja, mas ela não conseguia estar indo nos cultos. E muitas vezes nós questionamos, irmãos. Às vezes alguém falta no culto e nós falamos, nossa, não veio porque não quis. Ah, passou o dia inteiro em casa, mas não veio porque não quis. Só que nós não conhecemos a situação da pessoa dentro de casa. E essa irmã falou que não estava indo no culto e o inimigo começou a colocar dentro do coração dela que ela não era importante para ninguém. Porque ninguém tinha perguntado para ela como ela estava. E ela falou que já tinha 3 cultos que ela não aparecia na igreja. E ninguém mandou uma mensagem para ela. E quando foi no outro dia de manhã, uma outra irmã da igreja dela sentiu de mandar um bom dia e perguntar como ela estava. Só que ela falou que na correria ela acabou esquecendo. E no final do dia ela mandou uma boa tarde. Como é que você está? Estou sentindo a sua falta. Ela falou que aquela mensagem foi o bálsamo para o coração dela. Que ela entendeu que ela era importante sim. Então muitas vezes o nosso bom dia, o nosso boa tarde vai curar a vida de alguém. Então quando alguém faltar ao culto, não questione, não reclame. Mande uma mensagem. Seja de cura para a vida do pastor. Seja de cura para a vida da pastora. Seja de cura para a vida da liderança. Seja de cura para a vida do teu irmão. Porque nessa noite o Senhor quer nos curar. E nós podemos ajudar um ao outro a ser curado nessa noite. Porque nós vamos entender que a obra, ela também não é feita por título. Não precisa ser missionário, não precisa ser diácono, não precisa ser pastor para poder curar a vida de alguém, para poder socorrer a vida de alguém. Sacerdote era um título. E levita também era um título. Mas eles não fizeram nada por aquele homem. Aí há um bom samaritano que não é título. Samaritano é origem. Mas ele se levanta e vai socorrer alguém. Alguém que ele tem uma íntima compaixão. E o interessante é porque ele não conhece aquele homem. E quantas pessoas estão do nosso lado que nós conhecemos e muitas vezes nós não conseguimos ajudar essa pessoa a se curar. Alguém da nossa família que precisa do nosso socorro e muitas vezes nós não ajudamos essa pessoa a se curar. Porque se a gente for analisar, irmãos, já tem tanta gente ferindo um outro. Já tem tanta gente batendo, já tem tanta gente falando mal, que chegou a hora da gente ter azeite para curar a ferida. Porque para ferir tem muitos, mas para curar são poucos. Para ferir é a maioria, mas para curar são poucos. Então chegou a hora da gente se unir e entender que alguém precisa de uma cura. E essa cura pode vir através de mim e através de você. Ruth, ela diz para Noemi, não iste que eu vá, porque eu não vou sair de perto da senhora. Seja Ruth na vida de alguém, porque muitas vezes nós queremos que o Senhor prepare uma Ruth para nós. Senhor, prepare uma Ruth para a minha vida, mas chegou a hora da gente falar, Senhor, me prepara como Ruth na vida de alguém. Me prepare como um bom samaritano na vida de alguém. Me prepare para socorrer alguém que esteja precisando. Eutico está em um culto e ele está numa janela e ele dorme e ele cai para fora. E o que Paulo faz? Paulo, ele para o culto e desce para dar um abraço, porque Eutico precisava daquele abraço para sobreviver. E às vezes nós achamos que o nosso abraço não vai curar ninguém. E às vezes nós achamos que o nosso abraço não vai socorrer ninguém. Eu amo dar a paz do Senhor e abraçar, irmãos. A minha filha não gosta de toque físico, eu já gosto de abraçar, eu amo abraçar. E tem gente que dá um abraço na gente tão gostoso que não dá nem vontade de largar. Só que tem gente que parece que não gosta nem de pegar na nossa mão. Só que às vezes você pegando na mão de alguém, você está curando alguém. Então abrace, porque o momento hoje é de cura, o momento hoje é de transformação. A mulher do fluxo de sangue não podia estar no meio da multidão. Só que o interessante é que ela ouve falar de Jesus. Como é que ela não pode estar no meio do povo e ela ouve alguém falando de Jesus? Que nós venhamos ser a cura para alguém. Ela ouve e ela vai ao encontro de Jesus. Se ela não tivesse ouvido, ela não ia ao encontro.
Que você seja essa pessoa que vai falar de Jesus para alguém ser curado. Que você seja essa pessoa que vai falar de Jesus para alguém ser transformado. Porque nós podemos sim transformar a vida de alguém com as nossas atitudes, mas nós também podemos matar alguém com as nossas atitudes. Nós podemos matar alguém apenas com uma palavra. Esse homem aqui está meio morto porque espancaram ele. E às vezes nós espancamos as pessoas com palavras. Às vezes nós espancamos as pessoas com atitudes. E chegou a hora da gente curar as pessoas com palavras. Chegou a hora da gente curar as pessoas com atitude. E o Senhor nos deu autoridade para isso. Ele está aqui nessa noite para dizer que Ele cura a mim e Ele cura você. E nós precisamos dessa cura. Nós precisamos dessa cura espiritual. E que nós venhamos entender que no meio do nosso caminho, alguém vai precisar de mim, alguém vai precisar de você. Alguém vai precisar do meu socorro e do teu socorro. Às vezes nós enfrentamos situações, irmãos, que nós não entendemos o porquê, só que depois de um certo dia a gente vai entender. Aqui eu já comentei sobre isso, sobre a perca da nossa casa. E muitas vezes eu não entendia o porquê que isso aconteceu. Quando tudo isso aconteceu, o diácono Luizinho foi uma das pessoas que nos ajudou muito. Muito, muito mesmo. E eu comecei a perguntar, eu falei, Senhor, mas por que de tudo isso? E hoje eu entendi o porquê. Algumas pessoas estão passando a mesma situação que nós. E têm procurado nós para ver que situação tomar, o que fazer. E eu comecei a entender quando o Senhor diz que nós vamos passar por situações para testemunho, no momento nós não entendemos, mas depois nós vamos entender o porquê. E hoje eu sou curada disso e eu consigo falar sem chorar, porque eu não conseguia falar sobre isso. E eu percebi que eu fui curada. E nós precisamos ser curadas para ajudar alguém. Nós precisamos estar saradas para ajudar alguém. Nós precisamos estar transformadas para transformar alguém. Eu entendo que esse bom samaritano aqui, ele está indo fazer uma viagem, só que o interessante é que ele para, irmãos. O percurso dele era aquele ali, mas ele para ajudar alguém que ele nunca viu. Ele não importa, vamos supor, se vai atrasar o voo dele. Ele não se importa se vai atrasar a passagem de ônibus dele. Ele não se importa se vai atrapalhar o que ele tem para fazer lá. Ele entende que tem alguém precisando dele. Só que às vezes nós olhamos para a nossa dificuldade. Porque hoje eu não posso, porque hoje não dá, porque hoje... E amanhã pode ser muito tarde. Semana retrasada faleceu a mãe de um pastor amigo nosso. E a sobrinha dela falou, eu ia visitar ela amanhã. Eu falei, por isso que tem aquela frase. Não faça amanhã o que você pode fazer. Não deixe para fazer amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Aquele homem poderia pensar o que eu vou. E quando eu resolver minhas coisas lá, eu volto para ver se eu posso ajudar esse homem. Mas não. Ele tem uma íntima compaixão. Que nós venhamos ter isso pelo nosso próximo. Que nós venhamos ter amor ao nosso próximo, a ponto de esquecer a nossa dor, a ponto de esquecer a nossa dificuldade, a ponto de esquecer a nossa correria e socorrer alguém que necessita de mim, de você, nessa noite. Nós precisamos ajudar alguém. Tem alguém do nosso lado que necessita. Tem alguém do nosso lado que precisa. Tem alguém na nossa frente que precisa. E muitas vezes não é sobre dinheiro. Não é sobre isso. É sobre oração. É sobre um bom dia. É sobre como você está. Como você passou a noite. Você dormiu bem. Isso são formas de dizer eu te amo sem precisar colocar a palavra eu te amo. O meu pai, ele tinha isso. E eu aprendi com o meu pai. O meu pai, ele poderia não conhecer o pastor Cairo, mas se eu falasse, pai, o pastor Cairo não está bem, todos os dias ele ia me perguntar como estava o pastor Cairo. O meu pai, ele era aquele pai que todos os dias ele mandava mensagem para perguntar se na minha casa tinha carne ou leite para as meninas comer. E nós precisamos fazer isso com a nossa família. Porque muitas vezes a nossa família está passando por uma dificuldade e nós não percebemos. E hoje nós estamos falando sobre cura. E às vezes existe alguém na sua família que você precisa pedir perdão, que você precisa perdoar. Só que muitas vezes nós não queremos fazer isso, porque o orgulho fala mais alto. Porque não, foi ele que me magoou, foi ela que me feriu.
Só que o interessante é que esse homem aqui, ele não feriu ninguém, ele não magoou ninguém, mas ele apanhou. Ele está ali quase morto e ele precisa de ajuda. Ele precisa de socorro. E eu começo a imaginar esse levita vindo, pastor Eliana. Eu imagino ele falando, cantando um louvor. Só que na hora de alguém precisa, ele não tem um louvor para ajudar. Ele não tem um azeite para ajudar. Ele não tem um azeite para socorrer. Eu imagino esse sacerdote vindo, não sei de que templo ele vinha, se ele estava orando, em que culto ele estava. Mas como alguém sai de um culto, sai de uma oração, sem ter um azeite para ajudar alguém, sem ter um azeite para curar alguém. Pedro e João, quando eles vão ali naquele templo, tem um coxo sentado à porta. O interessante é que eles estão vindo para o templo. Só que eles já estão vindo cheios do Espírito Santo. Então não importa onde você está indo, para onde você está indo, o percurso que você está fazendo, vá cheio do Espírito Santo. Porque você pode encontrar alguém que precise de você. Saia cheio do Espírito Santo, saia cheio da graça, porque vai ter alguém necessitado, precisando de você. Eu imagino esse sacerdote colocando esse homem, levando para um lugar, para uma estalagem, e falando para o homem da estalagem, cuide dele, que depois eu volto para pagar o que faltar. Irmãos, é muito amor dentro do coração, porque no dia de hoje você não vê isso. Nos dias de hoje é muito difícil você achar alguém para te levar ao hospital. Agora imagine você achar alguém no meio da rua, meio morto, colocar azeite, curar as feridas e levar para uma estalagem para alguém cuidar e depois você retorna. O interessante é que ele vai fazer os afazeres dele, mas ele entende que ele vai retornar, porque ele deixou aquele homem lá e que ainda vai precisar dele. Ele conhece a necessidade daquele homem. Que nós venhamos conhecer a necessidade do nosso próximo. Porque um bom samaritano, ele vê vida em alguém que está caído. Ele vê vida em alguém que está quase morto, mas ele entende, aí ainda tem vida. E o Senhor ainda pode usar, o Senhor ainda pode levantar, o Senhor ainda pode fazer. E na nossa vida não é diferente. Quantas vezes nós achamos que acabou, que não tem mais jeito, e o Senhor diz não, aí tem vida, aí tem azeite, aí tem unção, aí tem graça, e eu ainda vou usar. E nós precisamos deixar o Senhor nos usar. Nós precisamos deixar o Senhor nos usar. Nós precisamos deixar o Senhor nos colocar de pé todas as manhãs, porque o Senhor acorda a gente todas as manhãs. E qual é o nosso dever? Agradecer a Ele por isso. Agradecer pela dádiva de estar levantando, de ter um fôlego de vida. Porque tem pessoas que não têm. Nós estamos enfrentando uma situação bem difícil com a minha avó, a mãe da pastora Bia. Nós descobrimos que ela está com câncer embaixo das axilas, um neoplasma maligno. E bem avançado. E a gente vê que a gente pode fazer muito. É a minha avó e a gente enfrenta tudo novamente que enfrentamos com o meu pai. E o Senhor às vezes coloca uma enfermidade em alguém da nossa família para nós entendermos a importância da nossa família. E quando nós descobrimos esse neoplasma na minha avó, tinha 2 tias minhas que não estavam se falando. E nós criamos um grupo para cuidar da minha avó e eu falei, gente, vocês vão esperar chegar o pior para vocês se abraçarem? É momento de cura espiritual. E muitas vezes nós esperamos a enfermidade chegar para a gente demonstrar amor ao nosso próximo. Muitas vezes nós esperamos a enfermidade chegar para a gente se reunir com uma família. Muitas vezes nós esperamos a enfermidade chegar para a gente dizer o quanto nós amamos uns aos outros. E é isso que o Senhor está mostrando dentro da minha família. A minha avó está internada em Planaltina. E agora a gente está vendo a união de uma falando, uma vai hoje, outra vai amanhã, uma faz isso, uma faz aquilo. Uma cuida da casa dela, uma cuida do outro filho. E chegou a hora da gente entender que os dias estão curtos para a gente ficar de picuinha, para a gente ficar de briga. É momento de abraçar e dizer o quanto nós amamos uns aos outros. Chegou o tempo da gente se levantar e olhar para o irmão do nosso lado e dizer, eu estou aqui para te ajudar a ser curada. Não importa a situação, eu tenho azeite para te ajudar, eu tenho azeite para te socorrer e eu estou disposto a fazer isso.
É noite de cura, é noite de transformação nessa noite. Não vamos esperar situações difíceis, como essa daqui. É uma situação muito difícil para esse homem. Só que tem alguém de íntima compaixão, que não espera piorar, mas ele levanta e ajuda. Ele levanta e leva. Ele levanta e ajuda a curar. Não vamos esperar situações para isso. Vamos ser bons samaritanos em todas as situações. E não somente com quem é da nossa família. Porque muitas vezes nós achamos que o próximo é o meu irmão de sangue, é a minha tia, a minha família. E o próximo é quem está aí do seu lado. O próximo é o seu vizinho. O próximo é a sua vizinha da frente. E é dessas pessoas que o Senhor está falando que nós precisamos ajudar. Que nós precisamos curar. E nessa noite você e eu vamos ser bons samaritanos. Nessa noite nós vamos agir diferente. Eu queria que você ficasse de pé nessa noite.